Então hoje nós celebramos a festa de Pentecoste. Pentecoste, o nascimento da nossa igreja, aonde mesmo? Em Jerusalém. O que vai dar essa força para o nascimento da igreja, né? É a presença santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que desce para confirmar, lacrar esta nova gestão do povo de Deus pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a igreja santa, a igreja una, a igreja católica apostólica romana, que tem começo da sua história no próprio Cristo, que não neste evangelho de hoje, de dia de Pentecoste, mas no outro evangelho ele vai dizer: esta é a minha igreja. Então ele promete para dirigir a sua igreja uma força maior, uma força do alto. Eu enviarei o meu Paráclito, o Espírito da verdade, para vos conduzir. E hoje nós celebramos este grande dia do cumprimento dessa palavra de Cristo, a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Como ocorreu? Na primeira leitura que nós ouvimos do Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos em uma sala em Jerusalém. Também estava com ele Maria, mãe de Jesus, porque ela foi a primeira discípula, aquela que deu tudo de si para receber Jesus e para acompanhá-lo na sua missão. Estavam lá com os apóstolos, reunidos em oração. E de repente viu-se o barulho, como nós ouvimos na primeira leitura, e aquele barulho entrou como um vendaval no lugar onde eles estavam, e de repente começaram a observar uns aos outros que tinha como tocha de fogo na cabeça de cada um deles. Quer dizer isto para nós, que quando a gente está envolvido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a gente se torna luz. É ou não é? A gente se torna luz. É por isso que no dia do batismo a gente recebe a velhinha acesa para lembrar. Lembra-te que sem Cristo tu és trevas, mas com Cristo tu és luz. Vai viver com verdadeira luz. Então, no Espírito de Deus nasce uma nova luz, uma nova esperança, uma nova chama na igreja, para a confirmação do nascimento da igreja nos discípulos naquela sala em Jerusalém. E os discípulos, ao receber essa luz, essa força, essa ação salvadora do céu, eles começam a pensar diferente, começam a falar diferente, começam a falar em novas línguas. Isso o que quer dizer para nós? Que quando a gente se converte, quando a gente está em Cristo, quando a gente se deixa guiar pela palavra de Deus, se deixa guiar pela ação do Espírito Santo, é claro que a gente vai pensar diferente do mundo. É claro que a gente vai ver as coisas diferentes do mundo, é ou não é? É claro que a gente vai falar diferente das pessoas que falam a linguagem do mundo. A gente vai falar a linguagem do céu. A gente vai falar de Deus. A gente vai falar de amor. A gente vai falar de paz. A gente vai falar de justiça. A gente vai falar de fraternidade. A gente vai falar das coisas santas. A gente vai colocar no coração coisas santas. Isso aqui significa falar em novas línguas. Novas línguas. Não falar o linguajar do mundo, da criminalidade, o linguajar da falsidade, da tortura, da violência, de tantas coisas erradas. A gente, como sendo cristão, nos tornando cristão, nós somos envolvidos pelo Espírito de Deus para nós ser luz uns para os outros. Ser luz. E falar diferente, falar nova língua, falar língua que salva, que liberta, que é a língua da palavra de Deus, que é o linguajar de Jesus, o linguajar do amor, o linguajar da unidade. Essa linguagem da unidade nós vimos na segunda leitura. No Espírito Santo nós tornamos um só corpo, né? No Espírito Santo nós nos tornamos um só corpo, porque nós tornamos o corpo de Cristo. O Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito, por isso nós recebemos um só Espírito na unção. E essa unção do Espírito Santo nos dá a graça de viver a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, mas também a comunhão com os irmãos na igreja. Viver essa comunhão em comunidade, em igreja,
comunidade comum, unidade. Uma unidade comum uns com os outros, no amor, no perdão, na justiça, mas também no serviço, servindo uns aos outros. E no serviço, para servir uns aos outros, significa também cada um colocar à disposição do reino de Deus os seus próprios dons. Os dons são graça de Deus. Cada um fazer aquilo que você sabe fazer na comunidade, ajudar a comunidade, porque todos somos membros do corpo de Cristo, ou seja, todos somos membros da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E cada um deve servir conforme o seu talento, conforme as suas capacidades, conforme os seus conhecimentos. Porque o Espírito Santo está em todos, de igual modo. Então, de igual modo, nós devemos servir uns aos outros e servir a igreja. Isso é que Jesus vai nos apresentar no Evangelho de hoje, que nós ouvimos. Jesus chega no meio dos discípulos, onde eles estavam reunidos, e Jesus, qual é a primeira palavra que Jesus diz para os seus discípulos? A paz esteja convosco. Quer dizer, o desejo de Cristo é de paz. O desejo de Cristo é que o mundo tenha paz, que a população tenha paz, que a sociedade tenha paz e que todo mundo viva em paz. E por isso ele vai dizer, a paz esteja convosco. E ele diz isso para saudar os seus discípulos com a palavra shalom, que é a palavra de paz. E ele dá uma missão para os discípulos. Ide anunciai, levai a minha palavra ao mundo inteiro. E ele vai dizer então, uma das funções do sacerdote, do discípulo de Jesus, é perdoar os pecados. Ele soprou sobre os discípulos e disse para eles, recebam o Espírito Santo. E os pecados daqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. E que não perdoarem, não serão perdoados. Serão retidos. Aqui vem a confissão dos pecados. Às vezes a gente tem uma maldade dentro do nosso coração, muitas vezes, é de dizer assim, não, eu não vou me confessar com o padre, porque o padre é um pecador como eu. Eu não vou me ajoelhar no pé do padre para me confessar que ele é uma pessoa humana como eu, ele é pecador como eu. Sim, ele é humano, ele é um homem, ele é um ser como todos os seres humanos, como todos nós. Mas também como todos nós, mas é diferente. Eles são diferentes. Diferente como? Porque eles receberam uma missão diferente. Eles foram ungidos no Espírito Santo. Foram ungidos para representar o sacerdote de Cristo. E o sacerdote de Cristo tem uma missão, que é anunciar a boa nova e perdoar os pecados. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Então, eles têm essa missão de perdoar os pecados. Agora, não nos importa se eles têm pecado A ou pecado B. Não nos importa. Deixa que cada um prestará conta dos seus atos diante do tribunal de Deus. Agora, se ele representa o apostolado de Cristo e ele tem essa função, essa missão de perdoar pecado, e eu me torno muito mais pecador de não querer me confessar, porque os meus pecados são perdoados. Não pela pessoa, pela personalidade do padre, mas pela função que ele tem do ministério que ele exerce na igreja, um ministério ungido, escolhido, separado, para ser um líder, para ser um discípulo do Senhor Jesus, e eles correspondem o ministério salvífico de Deus no nosso meio. E essa ação de perdoar pecado é uma ação salvadora, que nos salva das garras de Satanás. Tá? Satanás, ele é o autor do pecado. E todas as vezes que nós nos confessamos, nos ajoelhamos, fazemos a nossa confissão e fomos absolvidos do nosso pecado, que o Pai dá a absolvição dos nossos pecados, Satanás fica com raiva. Porque ele está perdendo mais aí, né? Mais uma batalha. Porque é pelas mãos dele que o Espírito Santo realiza a obra do perdão dos pecados. Ele se torna, o sacerdote se torna ali simplesmente um intermediário de Deus, né? Um intermediário de Deus, mas também um templo do Espírito Santo, um abrigo do Espírito Santo, um representante legal de Jesus na nossa frente. Por isso nós temos essa obrigação de nos confessarmos, porque Jesus quis, foi uma exigência que ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu estarei convosco. Agora, a forma que ele quis estar conosco, ele que escolhe, é ou não é? E como é que ele está conosco? Por meio do seu sacerdote, representante legal no nosso meio, por meio da sua palavra,
a Bíblia Sagrada, por meio da Eucaristia, que é a presença viva e real de Jesus no nosso meio, e por meio da igreja, que é o seu corpo místico. Foi ele que escolheu ficar assim no nosso meio. E nós queremos fazer a escolha de quê? Para ir para onde? Fazer o quê? Por que não ia ao encontro dele? Se ele abre as portas da igreja, se ele abre as portas do céu, se ele abre as portas do seu coração, para nos dar uma grande oportunidade, que é a oportunidade da nossa salvação. Por que rejeitar a graça de Deus? O perdão dos pecados, a confissão, é uma graça de Deus no nosso meio. Então, que nós tomamos consciência de nos sermos cristãos fiéis, para irmos em busca da purificação dos nossos pecados, por meio das nossas orações, por meio da nossa adoração ao Santíssimo, que é Jesus na Eucaristia, e por meio da confissão dos nossos pecados. Comungar a palavra de Deus, comungar o corpo de Cristo, mas comungar a comunhão com a comunidade e com o próprio Cristo. Por meio de quem? Dos seus apóstolos, aqueles que foram escolhidos, que foram consagrados para viver no meio de nós. Esta é a ação salvadora de Deus, que é realizada pela força do Espírito Santo. Dia de Pentecostes, a consagração da igreja, o nascimento da igreja de Cristo no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em Cristo e no Espírito Santo. Espírito.